Quem foi J.C. Blumrad? Blumrad nasceu em 16 de julho de 1805 em Stuttgart, Alemanha. Sua família era pobre, mas os professores acharam que ele era talentoso e encorajaram seu pai a mandá-lo para o ensino superior. Blumrad adorava música e costumava cantar hinos em sua casa e na igreja. Aos 14 anos, ele passou no exame para estudar teologia e ganhou uma bolsa de estudos para o mosteiro de Schöntal. Foi uma época de intenso aprendizado e desenvolvimento de relacionamentos profundos. Enquanto ele estava na escola, seu pai morreu e, como ele era o filho mais velho, esperava-se que sustentasse a família. Ele economizou o máximo que pôde e ajudou sua mãe. Blumrad mudou-se para a Universidade de Tübingen de 1824 a 1829. Ele continuou a aprofundar seu relacionamento com Deus. Após a formatura, sua primeira designação foi em Durmensmühlacker. A paróquia era grande, com 2.500 membros. Ele abraçou de bom grado seu papel pastoral. Ele se esforçava para estar com os paroquianos e era muito querido. Ele aprendeu a pregar e cresceu nas noções básicas de ser pastor e teólogo. Seu próximo passo seria o Instituto de Missão de Basel sob o comando de seu tio em 1830. Basel estava na vanguarda do cristianismo naquela época. Eles realizaram conferências e compartilharam os tópicos que estavam impactando a igreja em todo o mundo. Blumrad permaneceu no instituto por 6 anos e meio. Ele descreveu como um lugar onde tinha pessoas de todo o mundo. Havia um foco intenso nas missões, tanto local quanto internacionalmente. Sua especialidade era o hebraico, mas ele frequentemente encorajava seus alunos a se aventurarem nas coisas de Deus. Blumrad também pregou na sua região, e até deu aulas para jovens. Durante esse tempo, ele conheceu e ficou noivo de Doris Kolner. Na primavera de 1837, Blumrad abriu uma paróquia em Iptingen. Ele era assistente de um pastor que havia alienado seus paroquianos. Nesta igreja também tinha um grande grupo separatista, que era rigidamente religioso e antiprotestante. Ele trabalhou muito para reconciliar os paroquianos e tratá-los com mais respeito do que eles vinham recebendo. Ele até visitou os separatistas, e eles começaram a assistir aos seus sermões. Embora Blumrad tenha feito o melhor que pôde, começou a buscar outra igreja, em que pudesse ser o pastor-chefe, e ter sua própria casa pastoral. Ele não poderia se casar até que isso acontecesse. Um querido amigo, o pastor Bart, ia se aposentar. Ele queria que Blumrad assumisse seu cargo na pequena cidade de Mottlingento e se tornasse o pastor da região. Finalmente, em julho de 1838, Blumrad assumiu o cargo. Casou-se e começou a estabelecer sua própria família. Na primavera de 1840, uma família chamada de Tus, composta por 2 irmãos e 3 irmãs, mudou-se para a aldeia. A mais jovem era Gottliebin, uma jovem que lutava contra uma doença após a outra. Gottliebin comparecia regularmente aos cultos na igreja de Blumrad, mas lutava contra reações bizarras à sua presença. A menina tornou-se cada vez mais atormentada por sons, luzes e uma sensação de presenças físicas ao seu redor. No final de 1841, Blumrad orou por ela. Ela não melhorou, mas piorou. Finalmente, ela sofreu tal ataque, que pensaram que ela iria morrer. Blumrad e seus amigos próximos começaram a clamar a Deus por sabedoria para salvar aquela jovem. Eles pesquisaram as escrituras em busca de orientação. Um dia, ao visitar a jovem, ficou claro para ele que era algo demoníaco que estava acontecendo, e ele ficou chateado, porque parecia que nada poderia ser feito. Por fim, ele gritou: Gottliebin, junte as mãos e ore. Senhor Jesus, ajude-me. Já vimos o suficiente do que o diabo pode fazer, agora vamos ver o que o Senhor Jesus pode fazer. O ataque que ela estava sofrendo parou, e ela se sentou e repetiu a oração dele. Agora Blumrad entendia que essa era uma batalha que precisava ser vencida. Gottliebin melhorou por pouco tempo, mas depois voltou a ter convulsões. Durante o ano seguinte, houve uma série de reuniões de oração, onde parecia haver alguma melhora, e então um retorno ao tormento para a jovem. Finalmente, uma noite a batalha chegou ao fim, e ela e sua família foram libertadas. Ela melhorou a partir daquele momento, e atingiu a saúde completa.
Todas as suas doenças anteriores, bem conhecidas de seus médicos, desapareceram completamente, o ombro alto, a perna curta, problemas de estômago entre outros. Depois disto, veio a abertura de avivamento. Um movimento generalizado de arrependimento e renovação, que mudou centenas de vidas, e se espalhou por muitas cidades. As pessoas começaram a ir a Blumrard, e a escrever cartas para ele, confessando seus pecados. Isso começou com seu grupo de jovens, e, em seguida, mudou-se para os adultos da aldeia. Ele escreveu que as pessoas vinham das 7 horas da manhã às 11 da noite. As reuniões de oração aconteciam todas as noites e pessoas de outras aldeias começaram a vir para confessar seus pecados. Em poucos meses, centenas de pessoas chegaram a Blumrard, e a sua igreja estava transbordando. Ele chamou isso de despertar. Uma das lições importantes que Blumrard aprendeu foi que, quando as pessoas confessavam seus pecados, era importante que ele lhes falasse de perdão. Ele viu que um peso foi retirado deles quando ele colocava as mãos sobre eles e falava do perdão de Cristo. Ele viu como o pecado apoderava-se das pessoas quando operava em segredo, mas desaparecia quando exposto à luz. Blumrard acreditava que a salvação não era algo que deveria ser feito sozinho. Muitas vezes as pessoas eram curadas em suas reuniões quando confessavam seus pecados e eram perdoadas. Desentendimentos foram resolvidos, bens roubados devolvidos, alcoólatras libertados e até mesmo as menores faltas foram compensadas. Milagres e curas começaram a ocorrer. Um dia, uma mãe veio correndo para Blumrard, porque ela derramou uma panela de mingau de aveia fervente em seu filho de 3 anos. Eles correram para a casa, onde muitos estavam reunidos. A criança gritava de dor e coberta de queimaduras. Blumrard pegou a criança e orou. Todas as dores cessaram imediatamente, e as queimaduras desapareceram em poucos dias. Pai de outra aldeia vieram para Blumrard, porque seu filho tinha uma doença nos olhos, e um médico disse que sua única esperança era uma operação. Blumrard orou e sua visão foi totalmente restaurada em 3 dias. Pessoas começaram a chegar de todas as partes, para receber orações por suas doenças. As enfermidades de todos os tipos desapareceram. Problemas nos olhos, tuberculose, eczema, artrite e muito mais. O governo e a igreja organizada olharam para este movimento com desagrado e desgosto. No início de 1846, o governo e seus superiores não permitiam que ele orasse para que as pessoas fossem curadas e que ele deveria encaminhar as pessoas para os médicos. Ele pediu às pessoas que fossem à igreja, ouvissem o sermão e apresentassem suas necessidades a Cristo. Seu coração estava partido, porque as pessoas tentavam alcançá-lo com suas necessidades, e ele não podia orar com elas. Por fim, quando lhe disseram que não podia orar pelas pessoas, mas também não podia pregar sobre a cura divina, ele sentiu que não podia mais obedecer. Ele viu que o esfriamento estava mais uma vez tomando conta de sua paróquia, e o despertar estava sendo perdido. Blumrard decidiu deixar Mötlingen. Ele comprou um spa de nascentes de enxofre em mau estado em Bad Boll, Alemanha. Ali ele ainda era considerado pastor de uma paróquia, e todas as limitações foram retiradas dele. As pessoas começaram a se aglomerar em Bad Boll. Ele tinha até 150 pessoas hospedadas lá ao mesmo tempo. As pessoas eram curadas regularmente em Bad Boll, mas Blumrard pediu que essas curas não fossem o ponto focal do ministério. Ele queria que todos os dons de Deus fossem honrados ali. Blumrard morreu em 25 de fevereiro de 1880. Seu ministério de cura e libertação abriu caminho para muitos o seguirem. Ele é respeitado como um precursor do movimento de cura divina, que pegaria seus escritos e ensinamentos e levariam adiante a revelação que ele recebeu.